Olá, estudantes, tudo bem? Vamos comigo então corrigir a semana 2 do seu PET 3? Se você acompanhou as aulas e mesmo assim tem dúvidas nos exercícios, venha comigo que nós vamos fazer junto agora as correções da semana 2 do seu PET. Vamos comigo! Tudo bem? Vamos corrigir então as atividades referentes à segunda semana do seu PET? Vocês viram então com a professora Leonora, na aula dela, a respeito sobre as propriedades da matéria. Vamos lá! Qual a diferença entre matéria, corpo e objeto? Para a gente iniciar então, nós temos que saber bem claro a diferença desses três. Quando nós estamos falando em matéria, matéria é tudo aquilo que vai possuir massa e vai ocupar um local no espaço. E desse modo ele vai possuir volume. Então, tudo que possui massa e volume, nós chamamos de matéria. Um exemplo de matéria, vamos pegar aqui um tronco de uma árvore. Madeira, um pedaço de madeira, aquilo ali então é uma matéria. Quando falamos em corpo, nós estamos falando o quê? É da porção limitada dessa matéria. Então, é uma porção dessa matéria. Por exemplo, nós usamos então como matéria ali o quê? O tronco de uma árvore. Se eu tiro, então, desse tronco de uma árvore, um pedaço dela para eu fazer um banco, esse pedaço de madeira, então, essa tábua de madeira, eu chamo ela de quê? De corpo. E objeto? É aquilo, então, que vai ser o quê? Devido à sua forma, ele vai possuir uma determinada finalidade de uso. Nesse caso, então, dessa tábua de madeira que eu retirei do meu tronco, eu vou fazer o quê? Um banco, uma mesa. Então, isso vai ser o quê? Objeto. Então, matéria, tudo aquilo que ocupa massa, né, que tem massa e ocupa local no espaço. O corpo vai ser uma porção limitada dessa matéria. E o objeto vai ser aquilo que vai ter uma finalidade de uso para a gente. Defina densidade. O que vai ser densidade? Densidade é algo até difícil para a gente estar definindo. Nós podemos falar, então, que densidade vai ser a relação entre a massa e o volume de um determinado material. Obviamente, dado em determinada pressão e temperatura, porque esses dois fatores, vocês viram a professora Leonora falando, vai influenciar na densidade. A densidade ela pode ser calculada na forma que nós chamamos na fórmula de densidade é igual a massa dessa matéria sobre o seu volume. 3. Considere a densidade da água a 25 graus Celsius igual a 1 grama por centímetro cúbico. Esse grama por centímetro cúbico é a unidade que nós vamos relacionar à densidade. Como assim, Vinícius? O que isso significa? Significa que a cada grama, então a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, a cada grama de água, então a cada 1 grama de água, eu vou possuir o quê? Em um volume de 1 centímetro cúbico. Isso quer dizer a minha densidade. E a tabela abaixo com as densidades de outros materiais. Depois, responda as perguntas que seguem. Então, eu tenho a densidade: pau-brasil, alumínio, diamante, chumbo, carvão e mercúrio. A. Se esses elementos forem adicionados à água líquida e pura, com a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, a temperatura ambiente, qual deles vai flutuar? Então, nós sabemos que objetos que vão flutuar são aqueles objetos que vão ser o quê? Menos denso. Então, todos aqueles objetos que vão possuir uma densidade menor do que 1 grama vão flutuar. Qual deles vão ser? Pau-brasil, que a densidade vai ser 0,4. Alumínio vai? Não, 2,7 é maior que 1, então não vai flutuar. Diamante, também não vai. Chumbo, não vai. Carvão, vai. Então, vai ser pau-brasil e o carvão. 0,5 do carvão e 0,4 do pau-brasil. Então, esses dois objetos, então, eles vão flutuar na água. B. Quando há 1 quilo de cada um desses materiais, qual terá o volume maior? Reparem que, 1 grama, nós não temos aqueles múltiplos e submúltiplos. Exemplo,
Você vai no supermercado. E aí você vai pedir 1 quilo, são quantas gramas? 1 quilo é a mesma coisa de eu falar o quê? 1000 gramas. Se você vai no supermercado e pede meio quilo de carne, você está pedindo 500 gramas. Se você vai então e pede 300 gramas, 200 gramas, 800 gramas, 900 gramas, 1000 gramas. Quando eu estou falando em 1000 gramas, eu vou falar o quê? Em 1 quilo. Então, reparem que ó, a densidade da água vai ser o quê? 1 grama por centímetro cúbico. Então, quando nós temos 1 quilo desse material, eu multiplico, vai ser 1000. 1 quilo de cada um desses materiais, qual terá maior volume e por quê? Obviamente, quando tem o quê? A gente tem uma relação que quanto menos denso for o objeto, maior é o seu volume. Então, o que eu posso falar? Que o pau-brasil e o carvão, eles vão possuir maior volume que os outros, porque eles vão ser elementos menos densos que a água. Então, por isso, então, eles vão possuir um maior volume. C. Qual material é mais denso e o menos denso? Então, vamos lá. Qual que é o mais denso? Aquele que vai possuir a densidade maior, que no caso vai ser o mercúrio, porque ele vai possuir uma densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. E o menos denso? Vai ser o pau-brasil, porque ele vai possuir uma densidade de 0,4 gramas por centímetro cúbico. 4. Cite 3 propriedades gerais, específicas e organolépticas da matéria. Vamos lá. Propriedades gerais são aquelas propriedades onde todo material vai possuir. Exemplo: massa, volume, impenetrabilidade, indestrutibilidade, inércia. Tudo isso são propriedades gerais da matéria. Quando nós falamos em propriedades específicas, são aquelas propriedades que vão variar de um material para o outro. Exemplo: densidade, solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tudo isso vai ser o quê? Propriedades específicas. E as organolépticas? Vão ser aquelas propriedades da matéria que vão impressionar os nossos sentidos. Ou seja, cor, textura, odor, sabor, tudo isso são propriedades organolépticas. Tranquilo? Bom, chegamos ao fim então da nossa correção. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês até a próxima semana para a nossa correção da terceira semana do seu PET. Até mais!